Obrigada, Ana, obrigada a todas que estão aqui presentes. Muito obrigada, professora Ildete, por ter aceitado novamente esse convite. Eu estou sempre convidando a professora Ildete para participar de várias coisas. A professora também participou de um evento promovido pelo Núcleo de Economia e Pesquisa, né, COFEM, Economia Feminista. E a gente falou um pouco sobre esse assunto, e é um prazer estar aqui conversando novamente com você, professora, e com as nossas estudantes. Eu vou começar falando, na verdade, a minha apresentação vai ser só a parte inicial, porque eu vou dar mais tempo para a professora Ildete, que trabalha vários anos com esse assunto. Eu vou, então, introduzir o assunto para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o trabalho, a invisibilidade dos trabalhos das mulheres e o sistema de contas nacional, como que a gente vem passando desde o início do curso sobre vários assuntos relacionados à questão dos trabalhos das mulheres, de como que tem essa invisibilidade, principalmente dos trabalhos de cuidados, dos trabalhos não remunerados, ela tem uma repercussão sobre o trabalho, sobre a questão do tempo, e também na aula passada a gente falou sobre a questão de como que essas repercussões elas vão ser afetadas em tempos de crise, né, principalmente agora com a pandemia. E agora a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre um assunto que acho que é interessante, principalmente para quem estuda economia, porque tem a ver com os indicadores econômicos e as contas nacionais. Então, o fato desse trabalho não ser considerado dentro das estatísticas e dentro das estatísticas econômicas e das estatísticas do trabalho agora que começou a ser considerado como trabalho, ele tem uma repercussão econômica importante. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? E vou... Vamos lá. Aqui. Daí eu perco vocês, é isso? É isso, gente? Mas Parece vocês... que é, parece que é. Oi? Parece que é assim mesmo. É assim mesmo, tá, tudo bem. Então, assim, para eu não ficar me sentindo conversando com uma tela de computador, assim, se vocês tiverem algum comentário ou quando eu falar ok, por favor, conversem comigo, assim, porque é meio estranho ficar conversando nesse formato, mas a gente se acostuma, né? Então, bom, aqui está a capa da apresentação de hoje, né? A gente vai falar sobre os trabalhos femininos invisíveis nas contas nacionais. Esse estudo é um estudo que é feito pela professora Ildete há vários anos, e ela é uma das minhas referências bibliográficas, então é uma grande honra estar com a professora Ildete aqui conversando conosco. Então, eu combinei com a professora Ildete que eu vou falar um pouquinho sobre como o sistema de contas nacionais enxerga esse trabalho das mulheres. E, para isso, a gente vai falar um pouco sobre a origem desse sistema de contas nacional, né? Ele foi concebido com o intuito, entre outras coisas, para financiar os gastos de guerra. Então, o mundo estava passando por uma crise econômica e era necessário a gente fazer uma padronização entre os países para que houvesse um controle das despesas e que o Estado tivesse uma participação bastante importante durante esse período. E daí, nesse sentido, né, foi realizado por um grupo de economistas, pesquisadores, formas de mensurar como que a produção dos países seria contabilizada. E dentro desse grupo de pesquisa estava uma mulher, que é a Diane Phillips, que ela e outros pesquisadores eles foram para colônias britânicas nos países africanos estudar como é que era calculado como que era a produção desses países, porque uma boa parte dessa produção não era para o mercado, não era vendida no mercado. E a partir disso, a partir desse grupo de pesquisa, que surgiu diversas ideias de formas diferentes de contabilizar a produção desses países, né? Só que
E com isso, né, a Diane Phillips, ela vai lançar em 1948 um livro chamado The Measurement of Colonial National Incomes e em 1953 o Colonial Social Accounting. Bom, em 1953 o Richard Stone ele vai publicar a primeira versão do Sistema de Contas Nacional e nessa primeira versão ele só vai incorporar as atividades realizadas, vendidas no mercado e as atividades domésticas muito próximas às desenvolvidas por empresas, né? Então, foi excluído dessa primeira versão do Sistema de Contas Nacional todas as atividades voltadas para as atividades domésticas não remuneradas, todas as atividades de coleta de água, coleta de lenha, isso tudo que era o principal trabalho dessas mulheres nas zonas rurais, essas colônias, e também dos países em desenvolvimento, e principalmente de todas as mulheres, de uma maneira geral, isso foi excluído do Sistema de Contas Nacional na sua primeira versão, em 1953. E ao longo da história, que vou passar bem rapidinho, ao longo da história do Sistema de Contas Nacional, a gente teve várias críticas, principalmente por parte das economistas, feministas, não sei, acho que não pode denominar dessa forma nessa época, porque o termo ele vai fazer algum sentido nos anos 90, mas assim, nessa época existia uma crítica por parte das estatísticas das mulheres que participavam desse meio para que esse trabalho fosse incorporado. Em 1968, a gente tem a inclusão de outros serviços não monetários, né, como a produção doméstica para a produção de cerveja, móveis e tecidos. No entanto, essas atividades eram feitas principalmente pelos homens, então as atividades realizadas pelas mulheres ainda não foram incorporadas. E ao longo da história do movimento feminista, que está ligado também a essa questão da economia, a gente tem diversas mulheres que escreveram críticas à forma como o Sistema de Contas Nacional é contabilizado. Então, em 1970, tem um livro que é bastante importante, que é o Wages Against Household. Esse livro ele teve uma atualização, que é esse livro aqui, Counting for Nothing. Aliás, gente, eu preciso fazer uma propaganda aqui, eu esqueci de fazer. A Biblioteca de Ciências Econômicas recebeu diversos livros que são de economia feminista, são 11 livros e 70 periódicos da Feminist Economic Review, da revista, né, de economia feminista, que eu trouxe dos Estados Unidos, então estão disponíveis na biblioteca da Faculdade de Economia, muitos livros para vocês estudarem, para vocês pesquisarem. Acho que é bastante importante fazer essa propaganda, porque são livros que foram ofertados dentro dessa parceria que o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Economia Feminista está fazendo com a American University de Washington. Tá, feito essa propaganda, vamos lá, vamos voltar. Então, teve uma forte crítica feminista por parte de diversas mulheres que estavam dentro desse âmbito das estatísticas econômicas, né? Então, tem outros livros que marcaram e outros eventos também importantes que foram resultado dessa luta das mulheres para que esse trabalho fosse considerado trabalho, para que fosse visível. Então, em 1995, a gente tem a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim, que justamente dentro da plataforma de ação foi vinculada a necessidade dos governos mensurarem os trabalhos domésticos não remunerados e também despenderem recursos para que houvesse uma melhoria das metodologias de avaliação. Com isso, em 1993, foi feita uma revisão do Sistema de Contas Nacional e dentro dele passou-se a mensurar os bens para o consumo próprio e a produção agrícola que não fosse vendida ao mercado. Mas os serviços domésticos, os serviços domésticos ainda não fizeram parte do Sistema de Contas Nacional, mas dentro dessa revisão eles colocaram o seguinte, que seria importante para os países desenvolver contas satélites. E a última revisão do Sistema de Contas Nacional, ele também é a mesma coisa, eles não incluíram os serviços domésticos não remunerados no núcleo principal do sistema de contas, tá?
Mas, em seu capítulo 29, ele vai falar, assim, como que a gente pode fazer essas contas satélites, e também exemplos de tipos de contas satélites, né? Porque não tem só a conta satélite de atividades não remuneradas, mas também eles indicam para fazer contas satélites de turismo, meio ambiente, cuidados com saúde. A partir disso, vai existir um forte ensejo dos países em desenvolver contas satélites e também de melhoria na forma como esses trabalhos são mensurados pelas estatísticas. Então, por um lado, a gente tem as estatísticas de contas nacionais, e do outro lado, a gente tem as estatísticas do trabalho, que elas devem ser vinculadas para que a gente consiga ter uma mensuração desse trabalho de forma efetiva. Bom, os trabalhos domésticos não remunerados dentro do sistema de contas nacionais, somente a parte dos trabalhos que são voltados, então, para a produção de bens e serviços, que são, por exemplo, quando você faz uma reforma na casa, quando você faz uma compota para sua casa, que tem um equivalente no mercado, mas que são bens, não são serviços. Eles são incluídos no escopo do sistema de contas nacional. Os serviços, eles não entram no escopo do sistema de contas nacional, né? E nem os trabalhos voluntários, quando esses trabalhos voluntários forem para um domicílio, não para uma empresa. Bom, e daí a gente tem no parágrafo 6.28 a descrição desses serviços que não entram nessa fronteira específica do sistema de contas nacional, que seriam os serviços de limpeza, decoração, manutenção do domicílio, cuidado de crianças, cuidado de doentes, enfermos. Toda a parte de cuidados não entra no sistema de contas nacional, e transporte também dos membros dos domicílios, isso não entra, por exemplo, fazer compra, levar para a escola, isso não entra no sistema de contas nacional, tá? Isso não é contabilizado pela economia, e isso é uma grande crítica por parte das economistas feministas, porque a exclusão a exclusão desses trabalhos no sistema de contas nacional, ele vai, deixa eu abrir aqui um pouquinho mais, ele vai fazer com que haja uma série de distorções da forma como a gente utiliza esses indicadores, como, por exemplo, o Produto Interno Bruto e outros indicadores que provêm desse sistema de contas nacional para fazer as políticas públicas, as políticas econômicas. Bom, vocês estão vendo todo o slide agora, gente? Ou não? Tá certo, Cris. Justificativas para não inclusão. Bom, e daí quais são as justificativas que estão ali no manual? Para quem não é economista, gente, eu talvez tenha explicado muito rápido, assim, mas o manual do Sistema de Contas Nacional, que é feito pela ONU, ele serve como parâmetro para todos os países, pelo menos os países com economias maiores, né, fazerem as suas contabilidades e para que haja uma comparabilidade entre os países, certo? Então, esse manual é extremamente importante para quem estuda economia, para quem faz políticas econômicas, para quem faz políticas públicas, porque ele vai, a partir dessa contabilização, que a gente vai ter os principais indicadores econômicos. Bom, e por que essas atividades não são incluídas? Quais são as justificativas para não inclusão? Primeiro, eles dizem que, apesar da importância dos serviços domésticos para o bem-estar da população, a mensuração do bem-estar da população não é o objetivo do Sistema de Contas Nacional, tá? Então, o objetivo da economia não é mensurar o bem-estar da população, certo? É somente o que é mercantilizado. É uma atividade, está escrito, gente, que tem pouca repercussão econômica, mas a gente tem, né, diversos estudos, inclusive por parte da OCDE, que contradiz
pouca repercussão econômica, inclusive os próprios estudos que a professora Ildete desenvolveu, né, e outras pesquisadoras e outras pesquisas que mostram o quanto que essas atividades elas representam para a economia. Além disso, tem outros argumentos que são argumentos muito frágeis, por exemplo, que os serviços domésticos não são estocáveis, que eles não podem ser vendidos no mercado. No entanto, o Sistema de Contas Nacional imputa um valor para o aluguel de imóveis que são de propriedade da pessoa. Por exemplo, se você reside em um imóvel próprio, o Sistema de Contas Nacional imputa um aluguel para esse imóvel, porque ele considera que é importante a imputação desse aluguel. Ou seja, é uma justificativa que outros serviços que não estão vendidos no mercado, que têm imputação de valor, não serve a mesma justificativa. Dificuldade também de encontrar equivalente no mercado, ainda que existam diversos equivalentes. Também que essas atividades não afetariam no fluxo monetário da economia. Diversas pesquisas demonstram que influencia e muito, e inclusive a gente viu durante todo o nosso curso, né, de como esses serviços têm uma repercussão importante sobre a vida das mulheres. O isolamento das atividades do mercado, que também não é uma justificativa plausível. Dificuldade de mensurá-las, tornar estatisticamente significativas, dificuldade de dialogar com a classificação da Organização Internacional do Trabalho sobre o que seria considerado trabalho. Bom, interessante também, né, que o Sistema de Contas Nacional, ele indica dentro do manual a necessidade de imputação de valor para produção ilegal, como a distribuição de narcóticos, transporte ilegal, contrabando de pessoas e de bens e serviços de prostituição, alegando que são atividades importantes para o fluxo monetário. Mas os serviços realizados dentro dos domicílios e os cuidados de pessoas não são considerados importantes para o fluxo monetário, na última atualização do Sistema de Contas Nacional, né? Bom, a partir disso, a gente tem diversas críticas por parte das economistas, e esse é um assunto, assim, que está ganhando muito, muito espaço dentro de diversas instituições internacionais, de como mensurar esse trabalho, da importância de realizar pesquisas de uso do tempo. Eu acho que daí talvez as pesquisas estão indo mais para esse lugar, da importância de se entender como as pessoas usam o tempo, do que você encontrar um equivalente monetário e você imputar valor, e você incluir esses trabalhos dentro do Sistema de Contas Nacional. Mas está se enxergando agora a importância de você mensurar esses trabalhos como trabalhos e a partir de pesquisas de uso do tempo, que são extremamente interessantes e falam de diversas coisas. Bom, então, a partir dessa mensuração, né, a gente poderia ter um olhar sobre como que esse trabalho é distribuído entre os domicílios, entre as empresas, entre o Estado, como funciona esse sistema de relações de trabalhos não remunerados ou serviços domésticos, ou se a gente for utilizar um termo mais novo, né, que também está incorporando outras pesquisas mais anteriores, mas um sistema de relações de cuidados, de como que esse sistema de relações de cuidados é dividido entre esses diversos, entre o Estado, entre os domicílios, entre as empresas e entre a comunidade. Bom, tem uma economista que é bastante famosa por fazer pesquisas relacionadas, eu acho que é a que mais, assim, produziu livros e textos e artigos sobre esse assunto no mundo, que é a Nancy Forbre. Inclusive, eu acredito que, inclusive, alguns livros que foram comprados ali para a biblioteca são dela, né?
e ela vai justamente fazer uma crítica, né? Porque a gente incorpora alguns valores da sociedade, né? Como, por exemplo, o amor, como, por exemplo, o carinho, e a gente faz com que esse amor e esse carinho não, é como se ele não tivesse, por ser uma forma de imensurável, de um bem imensurável, parece errado você imputar um valor. É ruim você imputar valor. Mas, ao fim e ao cabo, isso acaba nos prejudicando principalmente as mulheres, né? Essa justificativa de que esse trabalho, né, de que a gente faz, por exemplo, de cuidados de idosos, cuidados de criança, ele é só feito por amor, e que o amor é algo que não deve ser valorizado monetariamente. O fato de a gente viver numa sociedade monetária faz com que a gente seja muito prejudicada, a gente esteja numa situação de maior vulnerabilidade e principalmente em períodos de crises econômicas. E a Nancy Forbes, ela vai dizer que o sistema de contas nacional, na verdade, ele já imputa um valor para esse serviço doméstico não remunerado, né? Que é zero, o valor é zero. Então, de fato, assim, por quê? E daí porque ela vai indicar que o fato desse trabalho ser considerado zero vai decorrer em diversas distorções para a forma como os países eles mensuram. Por exemplo, ela dá um exemplo das fórmulas vendidas para alimentação de bebês. O fato, por exemplo, do trabalho de amamentação não ser considerado um trabalho, não ser considerado, não ter um valor mensurável dentro da economia, faz com que o PIB dos países eles cresça vendendo fórmulas e a gente não consiga enxergar esse trabalho de amamentação como um trabalho importante para a sociedade, muito mais do que vender fórmula. Então, a gente precisa repensar a economia, né? E é meio estranho a gente falar, né, sobre mensurar o valor do trabalho de amamentação, né? Parece até meio imoral, vamos dizer assim. Mas, de toda forma, eu acho que é uma maneira da gente pensar de como que está errada essa forma da gente mensurar, os serviços e os bens dentro da economia. Bom, e daí, a partir disso, né, eu já estou indo para o final da minha apresentação, porque eu vou deixar mais tempo para a professora Ildete, mas esses trabalhos, eles passaram a partir dessa crítica da economia, a partir dessa crítica por parte das economistas ao sistema de contas nacional e também esses diversos eventos que tiveram, congressos, a ascensão da economia feminista como uma agenda de pesquisa importante no mundo, que influencia vários organismos internacionais. A gente tem também a necessidade, né, o aumento da necessidade por parte dos países de mensurar esses trabalhos a partir de pesquisas de uso do tempo e para que esses trabalhos sejam considerados como trabalho dentro das estatísticas de trabalho. Então, isso aqui essa parte aqui, ela foi apresentada também pelas professoras Lúcia Garcia, e também a Marilane, a Marilane Teixeira, quando elas falaram sobre o que é considerado trabalho ou não, né? Mas só para, então, retomar o que eu acho importante, né? Que dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2015 que incorporam os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio de 2010, a gente tem a necessidade de reconhecer e valorar o trabalho de assistência doméstico não remunerado. E essa parte dos trabalhos não remunerados também entra dentro da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a CEDAW de 1991, que enxerga a importância de mensurar, do reconhecimento dos trabalhos das mulheres que trabalham sem remuneração, empresas familiares, rurais e urbanas. A recomendação de 17, que define a importância de medir e quantificar o trabalho doméstico e sua inclusão no PIB, também aparece na 4ª Conferência sobre a Mulher de Pequim, que enxerga como objetivo estratégico o desenvolvimento de metodologias baseadas no gênero
e da realização de pesquisas voltadas para a questão do problema da feminização da pobreza. E a gente tem também, em 2005, um marco bastante importante, que foi o desenvolvimento de um guia para a produção de estatísticas sobre o uso do tempo. Então, a questão das estatísticas de uso do tempo, elas foram ganhando espaço nos anos 2000, e elas influenciaram sobremaneira também a forma como se classificam as atividades, né? Então, a gente vai ter a International Classification of Activities for Time Use Statistics, a ICATUS, que ela vai ter a classificação do que é considerado trabalho, e também a Conferência Internacional das Estatísticas do Trabalho, a ICSL de 2013. E que vão fazer uma correspondência tanto com o Sistema de Contas Nacional, como outros sistemas que são importantes para a mensuração das atividades econômicas. Bom, ali a gente também tem, e daí é importante a gente tentar entender de como que o Sistema de Contas Nacional ele vai sendo modificado conforme as críticas acadêmicas e também do movimento feminista, né? E como que isso vai ter uma repercussão sobre as estatísticas do trabalho, o que é considerado atividade, o que é considerado trabalho, o que não é considerado trabalho. Então, um dos critérios importantes que se utiliza para a classificação do que é ou não considerado trabalho foi desenvolvido em 1934 por uma economista chamada Margaret Gilpin Hayes, e ela vai definir que as atividades que são produtivas e não produtivas, né? As atividades produtivas, elas são consideradas produtivas segundo o critério da terceira pessoa. Se você pode delegar essa atividade para outra pessoa, é uma atividade considerada produtiva. Se você não pode delegar, é uma atividade que está fora, né, de atividade produtiva. Por exemplo, por exemplo, o autocuidado ou dormir, por exemplo, é uma atividade que não é considerada produtiva dentro desse critério, tá? Bom, certo? Então, a partir disso, a gente tem as fronteiras do que é considerado trabalho, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Então, a gente tem a produção de bens e a produção de serviços. Quando o destino da produção e também quanto ao destino da produção. Então, a gente tem a produção para o uso final próprio ou para o uso final dos outros. Quando é o uso final dos outros, ele é considerado, e a forma de trabalho é trocada por remuneração ou lucro, é o emprego que a gente enxerga, mais ou menos, o que a gente enxerga como trabalho normalmente, é essa parte aqui, pequenininha, que está em cinza mais escuro. Mas a gente tem vários outros tipos de formas de trabalho, né? Então, quando é para uso final dos outros, a gente tem trabalho em treinamento não remunerado, outras atividades de trabalho que não entram aí dentro desse escopo de trabalho, de treinamento não remunerado, o trabalho voluntário, que pode ser realizado em unidades mercantis e não mercantis, e para unidades domésticas. Para unidades domésticas, se for para produção de bens, ele entra dentro da fronteira de produção do Sistema de Contas Nacional, da fronteira específica, e de serviços ele está fora da fronteira específica do Sistema de Contas Nacional, mas ele está dentro de uma fronteira geral do Sistema de Contas Nacional. E o trabalho na produção para o próprio consumo. Também, quando é para a produção de bens, entra na fronteira específica, quando é na produção de serviços, entra na fronteira geral. Tudo isso é considerado trabalho, gente. Então, quando a gente está dentro de casa fazendo, lavando louça, varrendo a casa, passando aspirador, isso é considerado trabalho pela Organização Internacional do Trabalho. Ele só não está mensurado em sua forma específica dentro do Sistema de Contas Nacional. Bom, a partir disso, então, a gente tem diversas metodologias que foram desenvolvidas pelos países para mensurar esse trabalho. As principais metodologias são a metodologia dos insumos e a do produto, tá? Bom, as dos insumos, a forma de cálculo, ela é
pela hora de trabalho multiplicada pelo preço do trabalho que a gente vai encontrar no mercado. E o do produto, que seria o valor agregado a preços de mercado. Então, na verdade, a metodologia do produto é mais difícil de você mensurar, porque você vai pegar todos os insumos e você vai imputar um valor para esses insumos. E, na verdade, essa metodologia ela é pouco utilizada internacionalmente. Aí a gente tem, dentro das subclassificações, substitutos dos insumos, substituto especialista, substituto generalista e o método híbrido e também o custo de oportunidade. Dentro do substituto especialista, a gente tem a imputação a partir do valor do trabalho de uma atividade que a gente vai encontrar equivalente no mercado para cada tarefa específica. Por exemplo, você encontra o valor de uma babá, ou você encontra o valor de quanto custaria para contratar no mercado uma cuidadora de idosos, e você vai fazer a imputação do valor. E o substituto generalista seria aquele que você, em geral, pega, por exemplo, um trabalhador ou uma trabalhadora doméstica não remunerada e imputa valor para aquele trabalho. O método híbrido, que também é bastante utilizado, que você vai fazendo uma combinação dos dois, conforme você tem disponível as estatísticas, e o custo de oportunidade seria a estimativa a partir do valor do trabalho mensurado, como se cada pessoa tivesse exercendo essa ocupação no mercado de trabalho, né? Por exemplo, um médico, quanto valeria esse trabalho de um médico ele fazendo atividade doméstica? Também não é um tipo de cálculo que é mais difícil de ser realizado. Bom, alguns pontos positivos e negativos, né? O dos insumos, gente, ele é muito interessante porque ele é caro de ser realizado, porque ele requer as pesquisas de uso do tempo, é mais difícil de implementação, no caso, que são em pesquisas difíceis de implementação, se você for pegar as pesquisas de uso que utilizam diários de uso do tempo, que são muito interessantes, mas elas normalmente ocorrem de 10 em 10 anos, ou de 5 em 5 anos, elas são muito caras para os países realizarem. O Brasil tem uma pesquisa muito interessante, que não é utilizando diários, mas a gente consegue mensurar diversos aspectos dos trabalhos não remunerados, e é uma estimativa que é recomendada internacionalmente pela Unesp e pela Eurostat. E a metodologia do produto, ela consegue ter uma vinculação maior com o sistema de contas nacional, também, mas, no entanto, ela é bem cara e de difícil implementação, tá? Bom, aqui a gente tem algumas considerações que são bem específicas, eu não vou passar muito por isso, mas aqui, gente, só para falar, assim, que eu escrevi sobre esse assunto na minha tese de doutorado, tá? Então, é um assunto que eu sou realmente muito apaixonada pelo assunto de mercado de trabalho, pelo assunto dos trabalhos não remunerados, forma de como que isso repercute na economia. E na minha tese de doutorado, eu fiz uma análise de diversas pesquisas que foram realizadas por alguns países. Aqui eu trago, no geral, alguns resultados, tá? E daí, bom, o Canadá, ele tem muitas pesquisas de uso do tempo que foram desenvolvidas por diversos pesquisadores. Então, desde 1971, que tem pesquisadores fazendo essas imputações de valores, e a gente tem aí em torno de 39%, 40% do PIB que seriam esses trabalhos, né? Em 95, a gente tem 54,20% do PIB. E é interessante, gente, porque o Canadá, ele tem, dentro do censo canadense, uma pergunta sobre o uso do tempo. Então, é bem interessante de como que o Canadá tem esse ensejo, tem essa preocupação em analisar o tempo das pessoas, em imputar valor para esse tempo, em ver como isso tem uma repercussão na economia. Outros países também que realizaram diversas pesquisas, a gente tem ali Estados Unidos, o Reino Unido. O Reino Unido chegou, dentro do substituto especialista, a 63,10% do PIB.
a Finlândia também, a Hungria, a França. Então, eu pesquisei diversos países, tanto de economias avançadas, como também de economias em desenvolvimento, para entender como que é também a diferença entre cada país. A Colômbia, ela tem ela tem tanto o México quanto a Colômbia, gente, eles têm pesquisas bem avançadas de uso do tempo. A Colômbia, ela também tem estudos muito, muito importantes também sobre a economia de cuidados e sobre economia, sobre o uso do tempo também. E ali a gente consegue enxergar que existe uma diferença entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, que em geral, ali se a gente for olhar o México, ó, pela metodologia do substituto generalista, esses trabalhos valeriam em torno de 23,30% do PIB, e a Colômbia 20,4% a 19,3%. Ou seja, os países que não são tão desenvolvidos, no geral, eles têm uma mensuração menor, uma valoração menor em comparação com outros países mais ricos, por exemplo, como a gente citou, né, do Canadá, os Estados Unidos, a Austrália, ali também tem, pelo custo de oportunidade, 64%, então é bastante relevante o quanto que isso valeria para o PIB, né? E daí eu fiz uma média dos países que eu pesquisei, né? Em torno de 45,02% pelo custo de oportunidade, 35,5% pelo substituto especialista e 32,41% o substituto generalista, tá? Esses são os resultados que, enfim, se vocês podem depois olhar essas pesquisas, elas são bem interessantes. A minha tese ela já está publicada, então vocês podem dar uma olhada para quem tiver interesse também para perguntar coisas para mim. Eu vou ficando por aqui, gente, tá? Porque eu vou dar mais tempo também para discussão e também para a professora Ildete conversar com vocês sobre esse trabalho que ela está fazendo há bastante tempo dentro da economia, e eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui, depois eu posso compartilhar novamente, se vocês tiverem interesse de olhar mais de perto algum país ou alguma estatística, certo? Obrigada. Obrigada pelo convite, eu me sinto muito honrada de participar com vocês, de estar nessa discussão. Esse é um tema muito árido, vocês perceberam pela exposição da Cristina. Não, a Rafa disse que ela queria saber só dos slides, porque estava tendo problema na passagem dos slides. Então, vou continuar. Então, é um tema que não é um tema muito específico dentro da ciência econômica, mas eu vou querer politizar o tema, né? Para poder a gente entender, quer dizer, melhor. Na realidade, todo o arcabouço teórico que a Cristina apresentou, e a tese do doutorado da Cristina é uma tese muito boa, é uma tese excelente, né? Eu fui da banca, eu li com muita atenção, agora eu quero o livro. vou comprar o livro. Porque na realidade, vocês perceberam que essa questão é o cerne da questão da divisão sexual do trabalho e também explicita de forma extremamente pesada a desvalorização das mulheres. Por que o que você faz, por que a maternidade ela é glorificada, mas da porta da casa para dentro? Na rua não vale nada. Então, por exemplo, o melhor exemplo para entender o que é que pode e o que é que não pode entrar nas contas nacionais é a questão de uma prostituta. Se um homem usa uma prostituta semanalmente, ele vai lá no prostíbulo e usa e paga, se ele se casar com ela porque apaixonou-se, ele continua dando a mesma mesada para ela, semanal, como as donas de casa recebiam, por exemplo, dos maridos. Quer dizer, todas as mães que eu conheço da década de 50 tinham uma mesadinha que era para, como eles diziam, para
os alfinetes. Ora, se ele casou com ela, ele continua pagando os serviços sexuais dela. Ele estava habituado, mas não entra mais no PIB. Quando ele pagava no prostíbulo, entrava. Isso dá uma dimensão, isso não é nem um exemplo meu, é do Samuelson, do Galbraith, eles ficavam deitando e rolando em cima dessa discussão. Então, quer dizer, na realidade, quer dizer, a divisão sexual do trabalho, que já cunhada pelas feministas, quer dizer, toda essa discussão é uma discussão que brota no seio das teóricas feministas, não na economia, mas nas ciências sociais, porque o termo divisão sexual do trabalho é tudo uma da escola francesa, quer dizer, vem numa construção que não desembarcava na questão do PIB. Vocês perceberam pela análise da Cristina, pela brilhante análise da Cristina, dos métodos, do que é que você avalia, o produto interno bruto é o principal, vamos dizer, a principal variável para saber dar quantas andas a economia. Então, se você quer saber se a economia vai crescer, se vai estagnar, se tem crise econômica, você procura saber o produto interno bruto, como é que vai ser? O que é que a gente está esperando para hoje no Brasil? Taxas negativas, como acabou que o ano passado não teve, foi para o buraco, depois porque parou tudo, depois cresceu um pouco por causa do auxílio emergencial. Então, porque toda a economia, porque, na realidade, se a gente pensar em economês, o que é que decide o capital decide como que vai investir. Ele primeiro tem que saber se aquilo que ele vai fazer, ele vai vender. Então, ele saca o quê? Quer dizer, eu tenho que comprar insumos. Se eu vou produzir algo, eu tenho que comprar o insumo, comprar milho para fazer fubá, ter uma fábrica. Eu adianto capital. Ele só sabe que vai realizar o capital depois que ele vende. Então, isso essa questão, e o caso nosso, não. Toda a história das mulheres é uma história dos cuidados, até porque a vida, o ciclo da vida acontece no corpo feminino. Então, eu acho que essa questão está na raiz da construção de uma... Quer dizer, se as mulheres são poderosas porque elas dão a vida, elas pagam preço por isso de serem ignoradas na história. As mulheres elas são excluídas da história. O que é que a história diz das mulheres? A história política do mundo, a história econômica, diz nada. As mulheres estão fora. Nós, essa geração do século XX, a geração que eu estou vendo aqui das Anas Carolinas, das Cristinas Vesselli, eu já sou o pé na cova, né? Eu sou eu sou uma geração da década de 70, né? Do feminismo que vem desde os anos 70. Ora, portanto, esse debate que nós estamos fazendo e que a tese da Cristina trabalhou é um debate extremamente importante. E é interessante porque a pandemia escancarou também essa questão, porque para enfrentar a pandemia, a gente precisou quer dizer, as mulheres vieram para o centro das respostas da pandemia. Pelo isolamento, porque todo mundo teve que voltar para casa enquanto não tinha vacina, enquanto as vacinas não chegam, e mesmo assim o isolamento ainda é uma questão que está na ordem do dia, ver o que está acontecendo com a Europa nesse momento. Portanto, há uma preocupação muito grande, não é à toa que o Valor Econômico de sexta-feira fez um caderno que se chama O Valor dos Cuidados. É o plano Biden. É tão interessante porque a Nancy Fobre foi trabalhada, tem todo o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá, e os repórteres conversaram comigo e com a Lucilene por conta da questão da mensuração de como você mensura os cuidados e tal. Então, como nós realizamos, quer dizer, uma contabilidade para isso,
nós estamos na reportagem, é a reportagem de capa. Quer dizer, eu nunca na minha história, e olha que eu tenho eu sou professora universitária desde 72, portanto, eu tenho 40, meu contrato é de 73, de março. Então, eu tenho 48 anos só de UF. E eu sempre fui professora de economia. E eu nem ousava, porque a colocar, eu não fiz tese de mestrado, não fiz tese de doutorado, não fiz nada disso. Eu já era feminista, mas não ousava dar o passo à frente, porque não passaria, não teria nem orientador, nem ninguém passaria aquela pesquisa. Quer dizer, hoje o feminismo já rompeu barreiras. E eu agradeço muito a vocês, a geração de vocês, porque vocês ousaram dar um passo à frente, já se criou um número maior de mulheres que permitiram arrombar essa porta. Quer dizer, essa porta está arrombada, mas a gente precisa construir as questões mais sólidas, com essas respostas que nós temos que buscar de como mensurar, de como valorar o trabalho não pago. Por quê? O trabalho não... Essa é a desculpa, porque ainda a socialização das mulheres é uma socialização para isso. Pensem, atualmente, a geração atual, praticamente, das mulheres de idade ativa, metade delas são donas de casa. A outra metade é 44%, 43%, a outra metade é dona de casa e profissional, e trabalhadora. Então, tem uma ambiguidade nesse tipo nessa relação muito delicada. Quando a Cristina levanta os métodos e tal, eu vou contar como foi que nós começamos a mensurar essas atividades do Brasil. E pensem, foi por causa do trabalho infantil que o IBGE foi obrigado a incluir nas pesquisas domiciliares, portanto, na pesquisa da PNAD, na pesquisa de amostra por domicílio, que ela já existe desde 1967, que o IBGE faz essa pesquisa, ela foi se melhorando e a sua metodologia foi sendo mais apurada e sendo ampla para o Brasil inteiro. Mas, por exemplo, o mundo rural só entrou na PNAD em 2004. Quer dizer, tudo nós precisamos ter uma dimensão de como os estudos, como as estatísticas evoluem ao longo do tempo, né? E em 2001, quer dizer, só entrou em 2004 o mundo rural. Era só o trabalho urbano que as PNADs iam só para os centros, para o mundo urbano, não para o rural. O mundo rural do norte, da região norte brasileira, foi incorporada. Não era o mundo rural todo, era o mundo rural da região norte. Então, nós não ousaríamos nunca, no começo, a levantar essa discussão, mesmo quando a gente busca análise. Por exemplo, as canadenses, que a Cristina se referiu, já tem uma tradição desde 1934, da Margaret. Por exemplo, em 85, o Canadá já fez um livro chamado Travail, L'amour e le travail, Femme, o Canadá francofone. Então, elas já estavam preocupadas com essa questão já estava posta lá, mas ela não estava posta aqui. Aqui ainda não tinha chegado nada disso, até porque o ensino de economia vai avançar muito, muito devagar, diferente. Cada país tem uma forma e uma questão social da qual ela envereda por caminhos, ou por uns caminhos ou não. Por exemplo, o termo cuidado, nós aqui no Brasil, nós resistimos, no seio da economia, a incorporá-lo na discussão econômica. A gente usava afazeres domésticos, que é a primeira terminologia usada
na literatura e que o próprio IBGE incorporou quando a partir de 2001, divulgou pela primeira vez o tempo gasto pelas pessoas com os afazeres domésticos. Aí o chapéu era muito grande. O chapéu de afazeres domésticos é o chapéu que envolve também cuidado com as pessoas, estavam tudo junto. E nós, lá na economia, ficamos... que nós já acompanhávamos essas questões e trabalhávamos com isso de forma periférica, dentro do ambiente acadêmico, porque no espaço da economia, no espaço dos congressos de economia, de Ampex e tal, por aí não passava nada. Então, havia porque a teoria econômica, nem Marx, nem Ricardo, nem o próprio Gary Beck, que vai introduzir a questão da maternidade, mas de uma forma lambisgoia, né? Cria uma tautologia para resolver o problema. Não, os teóricos da ciência econômica, o único que ainda conseguiu dar um passo à frente é o Stuart Mill, que ficou perdido como um economista liberal que escreveu em meados do século XIX. Né? Então, isso tudo é uma recuperação do texto do Stuart Mill, da sujeição das mulheres, mas, mesmo assim, ele não ousava entrar por aí, era para discutir o problema, a questão feminina e a inferioridade consagrada na sociedade para as mulheres. Vocês percebem que, leiam um livro de história, o que é que diz? As mulheres não existem na história, porque as mulheres estavam onde? Estavam trancadas dentro de casa, na Grécia, em Roma, em todo... Vai aparecer uma ou outra coroada. As que eram rainhas, assim mesmo, são muito poucas. Se eu pedir para citar aqui, vocês não vão citar 10. Tá? Portanto, avançar nessa discussão, como lá na economia nós tínhamos um colega que foi chefe das contas nacionais durante 8 anos no IBGE, ele era do IPEA, cedido ao IBGE, e foi o chefe das contas nacionais, e ele era também, tinha sido aluno da economia e era professor 20 horas na época, que chama-se Cláudio Considra, e eu tinha um outro colega também que era muito bom de economia matemática e tal, que trabalhava com as metodologias estatísticas, que era Alberto de Sábato. Quando as estatísticas saíram, pela primeira vez, eu soltei alvíceras. E ainda teve um episódio que aconteceu comigo no IBGE, que eu vou contar só para vocês terem a dimensão de como o silêncio no espaço da ciência econômica, no espaço acadêmico da economia, era forte. Eu frequentava, como eu moro no Rio de Janeiro, eu sempre frequentei as reuniões do IBGE, quando ela chamava para apresentar os dados da PNAD, dados de ciência, essas coisas todas, eu frequentei o tempo inteiro. Até porque eu era das associações, eu fui da BPHE, fui da ABET, eu sou desde eu estou presente, né, nessa história dos últimos 40 anos da Universidade Brasileira o tempo inteiro. Eu frequentei o tempo inteiro, era uma palestra do Dedeca. O Carl do Dedeca, que foi presidente da BET, da Associação Brasileira de Estudo do Trabalho, já estava com preocupação de estudar o tempo. O tempo entrou como uma preocupação dentro da ciência econômica, e o Dedeca fez um texto sobre isso. E o IBGE convidou o pessoal da divisão do trabalho, que era a pesquisadora, chamava-se Ângela Jorge, ela convidou para uma palestra dele para apresentar essa discussão, e eu estava na plateia. Quando ele acabou de falar do tempo, não sei o quê, eu acendeu a luz e eu me levantei para dizer que maravilha que o IBGE colocou essa questão, quando eles tinham colocado a questão de quanto tempo as pessoas gastam fazendo afazeres domésticos, né? E
quantas horas, a primeira, aquelas duas perguntas básicas que existem até hoje nos questionários da PNAD. Foi ampliado um pouquinho agora com a PNAD contínua. Ora, aí eu disse, olha, muito obrigada, as feministas, a economia, as feministas agradecem, porque agora a gente vai saber quanto tempo as mulheres gastam fazendo esse serviço. Aí eu tive como resposta da Ângela Jorge, tem nada que ver com vocês, Ildete, não foi por causa de feminismo que o IBGE passou a publicar a mensuração do tempo em afazeres domésticos nas PNADs. Foi por causa do trabalho infantil, porque a ONU obrigou, disse que a gente tinha que buscar saber se as crianças faziam afazeres domésticos, porque naquela época você mensurava, a PEA era as pessoas acima de 10 anos. Todas as estatísticas estão referenciadas ao tempo delas, ao tempo em que e as pressões políticas e a discussão que a sociedade faz sobre a temática, elas são extremamente importantes para que os órgãos estatísticos pensem e apontem soluções para discutir isso. Por isso que essa discussão que vocês estão promovendo aqui, ela é bendita, porque ela tem um grupo grande de pessoas que estão participando, e isso tudo cria uma pressão política na sociedade, e o governo, o Estado, responde a demandas. O Estado é uma entidade criada na qual tem quem manda no Estado. Quem manda são os homens. Olha o retrato de quem exerce o poder no Brasil. Olha para o Congresso Nacional. Olha que eu já fui 300 audiências públicas no Congresso Nacional para discutir conta satélite, porque não terá nada mais completo sobre a questão do trabalho não pago enquanto a gente não tiver uma conta satélite. O IBGE não precisa, os órgãos de estatística não precisam fazer pesquisas de uso do tempo todo ano. Ela pode ser decenal, porque as pessoas não mudam o seu comportamento da noite por dia. Mesmo que a pandemia agora botou tudo de perna para o ar, mas mesmo assim ela não muda. O que a pandemia mostrou agora é que as questões dos cuidados vão ter que ser levadas em consideração. Quer dizer, o problema de ter creche em tempo integral, o problema de ter escola em tempo integral, o problema das mulheres, até porque tem mais mulher em alguns postos de poder no mundo. Não é porque o Biden é feminista, não. Ele está sendo pressionado pela população, pelas mulheres, algumas mulheres que já estão em postos no Banco Mundial, no FMI. Então, isso tudo, exercer o poder permite você trazer a questão do sexo, essa questão, para o palco. Mas ainda assim mesmo ainda é uma questão embrionária, quer dizer, então o plano Biden já consagra isso, consagra alguns investimentos pesados para esse tipo de trabalho. E nossas esperanças agora estão que ele não seja derrotado nessa questão, porque, pelo visto, o orçamento americano também não está muito certo, até porque o pensamento conservador tem crescido numa velocidade astronômica. Então, de tudo que a gente está passando hoje em dia. Então, no caso da nossa pesquisa, quando eu ri como todo mundo, porque eu fiquei assim, mas eu sou muito pretensiosa de levantar a mão, me levantar para dizer viva as feministas, conseguiram dobrar o IBGE. E aí recebi uma aula de realidade. Não foi vocês, não. Foi a ONU pressionando a gente por causa do trabalho infantil. Mas aquilo ficou aceso. A UDAD existia. E aí nós nós pensamos, como meu colega conhecia muito a metodologia das contas nacionais,
conhece até hoje, é tanto que ele hoje continua fazendo esse trabalho com a Claudio Considera, e ele topou, como ele só tinha filha, eu falei, não, você só tem filha mulher, você tem que participar conosco. Consegui, ele topou fazer, a gente começou a pensar numa metodologia. Nós já tínhamos uma pioneira desse trabalho aqui, mas na sociologia, que era a professora Neuma Guiar, que também nós nos relacionávamos, porque a professora Neuma tinha um grupo, fez uns seminários históricos aqui no Rio de Janeiro sobre a força de trabalho feminina, e ela trouxe uma canadense, quer dizer, uma professora do Canadá, mas não era canadense, era europeia, a Seboret, que a Seboret já fazia uma mensuração de uso do tempo com as mulheres agrícolas. E ela apresentou esse trabalho no Congresso, nesse encontro internacional, organizado aqui do Rio de Janeiro. Eu assisti, eu era plateia, em 1987. A Neuma, anos depois, publicou esse trabalho, como chama-se A Força do Trabalho no Brasil e na América Latina. E tem o artigo da Seboret lá. Então, toda essa literatura começa a penetrar no campo das ciências sociais, e na economia nós éramos ainda muito poucas. Nós somos muito poucas como professoras de economia. Quer dizer, mesmo as estudantes, a economia ainda como é uma das profissões das ciências sociais, a ciência social aplicada, mas é das ciências sociais. A que se sente mais poderosa, porque está junto do príncipe, porque dá as ordens nos negócios, erige as políticas públicas dos negócios, as políticas econômicas, é um curso masculino. Os homens, eles são de boa vontade. O Claudio Considera foi um homem que junto conosco, eu com a teoria feminista e ele com a metodologia, que a gente começou a discutir essa questão. Mas nós tínhamos três possibilidades de fazer a mensuração, porque eu sabia quantas horas elas trabalham e eles trabalham, né? Ao longo do tempo, essas questões são tão interessantes porque eu mensuro essas atividades desde 2001. Desde 2001 até 2019, os homens declaram 10 horas por semana de afazeres, agora afazeres e cuidados. Eles dão 10 horas, essa é a jornada deles. Nunca mudaram. Tem umas nuances com relação aos cuidados e aos afazeres propriamente dito. Atualmente, depois de 2016, quando a PNAD contínua começou a divulgar os dados de afazeres, dos afazeres e dos cuidados, né? Então, tem uma variação por conta, mas, na média, a jornada deles é essa. As mulheres, não. As mulheres, elas fizeram jornadas que foi de 29 horas em 2001, e respondem muito à questão da demanda por trabalho na sociedade. Na medida em que a economia cresceu um pouco mais na primeira década do século XX, as mulheres foram diminuindo a jornada delas de afazeres, porque elas tinham chamamento para o mercado de trabalho. E olha que nós usamos como mensuração para isso o rendimento médio das domésticas. Tinha várias possibilidades de jogar, com o rendimento médio, a PNAD anual ia a campo na última semana de setembro, o salário daquela semana, mas a gente escolheu a empregada doméstica. Agora, nesse momento, na economia, temos um trabalho de conclusão de curso da Isabela Duarte, ela deve estar aqui presente na live assistindo, na qual nós tivemos umas sugestões de fazer a mensuração pelo rendimento médio, que é também usado, Cristina já colocou isso na sua tese de doutorado, o rendimento médio das mulheres, porque, na realidade, todas as mulheres, ricas ou pobres, fazem alguma jornada de trabalho, de afazeres domésticos e cuidados.
Claro que quando eu pego uma mulher que é gerente, eu só estou trabalhando com as ocupadas, eu não estou trabalhando com as donas de casa, porque tem uma dificuldade enorme para fazer essa mensuração. O IBGE não publica isso, publica só das mulheres ocupadas e dos homens ocupados. Então, elas declaram 7 horas em média, por exemplo, a gerente, enquanto que as trabalhadoras rurais dobram a jornada delas, dão o dobro das 7 horas. Então, se você pegar pelas ocupações, pelo CBO das ocupações, você tem diferenças nessa abordagem. Mas nenhuma mulher se livra disso, mesmo que tenha um batalhão de doméstica. Elas têm uma administração das coisas da casa, do lar, que é diferente de uma mulher pobre que deixa com a vizinha e não sei o que. É muito diferente das mulheres negras, das mulheres pobres. Essa é uma questão que envolve as mulheres como um todo, né? Brancas, negras, repito, com diferenças relacionadas à sua posição na distribuição de renda. Portanto, quando a gente fez a primeira, deu uma repercussão tão grande na sociedade que a Câmara Federal, isso em 2005, os deputados fizeram vários pronunciamentos na Câmara Federal. E o Nassif escreveu uma crônica interessantíssima, Quanto Vale uma Mãe? Que saiu no jornal, ele era eu acho que na época ele era de um jornal não era Correio da Manhã, não, é um jornal paulista. Quanto Vale uma Mãe? Esse artigo eu tenho até hoje, porque ele é engraçadíssimo, que foi lido na Câmara e tal. Quer dizer, ficou todo mundo. Nunca tinha falado que o trabalho que as mulheres fazem cuidando das pessoas, a gente não chamava cuidados, os afazeres, eles podiam ser mensurados. Aqui no meu prédio, eu fui abordada por uma professora que trabalhou a vida inteira, diretora de colégio, ela olhou para mim e disse assim, poxa, Ildete, eu não sabia que aquilo que eu fazia cuidando dos meus filhos tinha valor. Fiquei tão contente quando eu vi a reportagem no Jornal do Brasil, naquela época era o Jornal do Brasil, com essa pesquisa que vocês fizeram lá na UF. Olha que depoimento lindo da dona Júlia. E ela era uma professora engalonada daqui do Rio. Ela trabalhou sempre dentro de casa, mas ela teve 3 filhos, entendeu? Então, todas as mulheres prestam esses serviços gratuitamente por amor. Por amor, gente, é por amor e pouco dinheiro, né? Muito amor que a gente recebe e muito pouco dinheiro. Eu acho que esse é o dilema, é o drama do trabalho feminino. Então, nós fizemos essa mensuração, depois a gente publicou, eu de forma assim pioneira, eu acho que tinha as feministas que eram da Unicamp, do Instituto de Economia da Unicamp, nós mandamos, submetemos o artigo para a revista, e a revista topou publicar. Quer dizer, topou não, publicou, né? Em 2007. Então, nós tivemos primeiro um TD, que a gente fez um TD para a economia, que é em 2005, e depois a gente fez um artigo que saiu em 2007. Depois a gente só foi fazer outro artigo mensurando já 10 anos das estatísticas, que saiu que é um livro que está publicado pelo IPEA. Quer dizer, ele publicado pelo IPEA, não, ele foi publicado pela UERJ, porque foi a Secretaria, eu vou contar a experiência da Secretaria de Política para as Mulheres, porque esses trabalhos e o desenvolvimento deles passaram pela gestão da Secretaria de Política para as Mulheres, da gestão da Nilceia Freire. Eu já estava na secretaria, trabalhando na secretaria com ela, a partir de 2009, e eu fui do GT de uso do tempo, porque a Nilceia tinha uma preocupação, que a gente já tinha inoculado nela, de que era preciso que a secretaria se preocupasse com essas questões de
de trazer para a sociedade para ela enfrentar o problema da desvalorização do trabalho das mulheres, porque a consigna é feminina, que trabalha igual para salário igual, é uma consigna do século XIX, não é uma consigna do século XXI, do século XX nem do XXI. Ainda continua sendo, porque nós continuamos ganhando menos que os homens, 30%, menos que os homens. Agora, porque em 1970 era 56% que as mulheres ganhavam do rendimento médio das mulheres, porque eu mensurei todos os censos. Então, essa discriminação, ou desigualdade, como a teoria neoclássica chama, mas é uma discriminação de sexo, ela permanece. A economia pode pagar igual para homens e mulheres. O capital não deixará de extrair o excedente. Mas, como não pagar igual e as mulheres fazerem os trabalhos da reprodução da vida, do cuidado das pessoas por amor, é benéfico para o homem trabalhador e para ele. Então, portanto, essa demanda é uma demanda que o capital pode tirar de letra, se quiser. É preciso só que as mulheres botem a boca no trombone e briguem, tipo essa discussão que a gente está fazendo agora aqui com vocês. Então, pelo menos a gente pode resolver essa questão nos marcos que a gente estamos. Porque eu estou convencida que essa questão da desigualdade de gênero, de raça e identitárias, são questões que o capital pode digerir perfeitamente. Onde ele vai se encrencar é na questão do excedente, de como é que ele vai extrair o excedente. Aí é com o trabalho, com o trabalho, com o grande chapéu do trabalho e dos sindicatos e da disputa pela repartição do excedente, né? Então, quando nós fizemos, vocês podem ter o download dos artigos na revista Economia e Sociedade, tem o livro que é Gênero e Uso do Tempo e Gênero, que é um apanhado dos artigos, porque a SPM patrocinou, em 2013, um congresso da IATU, porque essa questão de valorar o tempo não é só uma questão que interessa a nós, mulheres, mas interessa à sociedade como um todo. Porque, por exemplo, turismo, problema das diversões, transporte, tudo isso, uma pesquisa de uso do tempo dá uma dimensão para a sociedade e para o Estado das necessidades de investimento e de resolver essas questões. Não é só nós. Uma pesquisa de uso do tempo não é só para nós. Por quê? Quando o comitê que foi criado pela ministra Nilceia em 2008 e 2009, e que eu participei dele, que tinha assento o IBGE e tinha assento o IPEA, a OIT, a ONU Mulheres, a secretaria financiou o piloto de 2009, que foi a campo em 6 capitais brasileiras, que o IBGE não publicou o resultado final e depois ele não falou mais nada, disse que tinha tido um problema em nenhuma das capitais. E, na realidade, a gente descobriu que o piloto de uso do tempo, que a Secretaria de Política para as Mulheres patrocinou em 2009, é o estudo básico que vai dar origem à PNAD contínua. Mas a gente só soube, essa questão só veio a público agora em 2016, quando o IBGE publicou um trabalho sobre o uso do tempo assinado pela Carolina Santos e pelo André Simões, que até foi aluno meu da economia da UF. Ora, portanto, eu quero dizer para vocês que trabalhar com esses dados, desvendar isso, não
não silenciar, discutir a divisão sexual do trabalho e o trabalho não pago que as mulheres fazem, faz parte da luta feminista para construir um outro futuro. E que as pesquisas, porque isso, quando você esclarece, quando você discute, por que os homens só declaram 10 horas há 20 anos, que eles declaram 10 horas desse tipo de trabalho? E as mulheres têm vai para 20, foi de 29 para 20, 18, já teve até em 18. Na medida em que a atividade econômica cresce, as mulheres vão mais ao mercado de trabalho. Porque, no caso brasileiro, falta uma última palavra para falar, é que nós temos que as empregadas domésticas, as trabalhadoras domésticas, hoje você ainda está incorporando as cuidadoras, porque na medida em que a sociedade foi envelhecendo, elas estão presentes na história nossa. Em todos os censos brasileiros, de 2000, e eu estou pegando de 1872, 1920, 40, 50, 60, 70, 80, 91, 2000, 2010, as empregadas domésticas é a maior categoria de trabalhadoras do Brasil. Ela perdeu a primazia em 2013, quando passou a PEC de 72, em abril de 2013, passou a PEC que a classe média quase morreu de se esguelar, não ousava dizer que era contra, mas discutiu exaustivamente. E eu estou falando disso porque eu era da Secretaria de Política para as Mulheres. E esse debate chegou lá. Nós é que meio que trabalhamos isso, mas já era a ministra Eleonora Menecute quando a PEC foi votada. Mas eu estava no plenário, né? Eu era da secretaria na época. Então, politicamente, quer dizer, esse é um tema candente, porque ele envolve a principal, a fronteira nossa entre o trabalho gratuito que a gente faz para a humanidade e não é reconhecido. Só ter uma música, ela é a rainha do lar, não basta. A gente tem que brigar pela equanimidade na divisão do trabalho. Por que é que os homens também não participam? E como é que a gente vai ensinar aos homens a dividir? Talvez a pandemia já me deu algumas esperanças que essas questões possam serem, nesse momento, elas tenham sofrido alguns abalos em relação a essas questões. Eu não sei, eu até quero ouvir vocês, tem tanta gente aqui, tanta moça, tanta jovem, ouvir vocês do que vocês acham disso, mas a minha impressão é que essa questão da resposta das mulheres na pandemia, seja no isolamento, seja no sistema de saúde, e mesmo o que aconteceu com as empregadas domésticas, que foi a ocupação que mais perdeu postos de trabalho, eu não sei se vai voltar da mesma forma, né? Até porque a sociedade brasileira empobreceu muito e as camadas médias brasileiras também empobreceram. Então, tudo isso está um cruzamento e a gente está em tempos muito difíceis. Eu acabei enveredando pela questão política, porque a Cristina Vieselli já apresentou toda a parte temática. Quem quiser ler o material, os livros, os artigos estão prontos. A Unicamp, agora, Economia e Sociedade, no primeiro quadrimestre de 2021, publicou outro artigo nosso, meu e da Lucilene, sobre essa questão das contas da contabilidade, do uso do tempo,
trazendo até uma perspectiva, eu conto até uma perspectiva como é que é dentro da economia, mas a tese da Cristina, que agora já está impressa, tem um livro, ela também é muito rica na discussão desses dados. Na pesquisa que eu fiz sobre os cuidados do ano passado, agora nós estamos fazendo uma outra, nós estamos na fase final de redação, que foi aquela pesquisa sobre a percepção, nós apresentamos tem um resumo de como o uso do tempo, quais são as medições de propostas de políticas públicas e o download também é gratuito, quer dizer, a gente manda o download, vocês abrem para ler, porque essa publicação aqui, né, sobre a questão dos cuidados. Esse é o chapéu, porque nos países hispânicos, essa questão era mais avançada que no Brasil. É interessante. Quer dizer, e nós percebemos que o mundo hispânico não dialoga com o mundo ibérico e português. Nós somos todos ibéricos, mas a banda portuguesa tem um fosso por causa da língua que tem a Ana Carolina, que a gente consegue entender, acho porque a gente é obrigado a ler em espanhol, mas de uma maneira geral, as hispânicas têm alguma dificuldade com o português. Essa pesquisa aqui, ela agora foi impressa, ela faz parte do estudo de caso do Brasil e mais 11 países latino-americanos, que é os cuidados da vida para a política, porque essa questão dos cuidados, atualmente, ela é uma questão que está politizada, porque a pandemia escancarou a necessidade, a importância e o significado de cuidar da humanidade. E o anonimato e só um beijinho, mamãe rainha do lar, já era. Eu não sei se eu já esgotei meu tempo, eu acabei não discutindo a metodologia, mas os temas, a forma como a Cristina apresentou, nós escolhemos atualmente o método que a gente está, um dos métodos que a Isabela Duarte, que está assistindo, vai estar fazendo na sua dissertação, na sua monografia de final de curso, a gente mensurar os afazeres domésticos até de 16 a 19, pelo rendimento médio das pessoas, pode você fazer das pessoas, homens e mulheres, e das mulheres, porque aí a gente tem as duas dimensões do valor da hora do trabalho, entendeu? Para poder você dimensionar, porque como eu fiz pelas empregadas domésticas, e as trabalhadoras domésticas têm o pior rendimento da sociedade em toda a história do trabalho do Brasil, nós acabamos mensurando por baixo. Portanto, por exemplo, o PIB brasileiro aumenta com essa estimativa, 11 tem um ano que deu 12%, e eu fiz toda a série histórica de 2001 até 2013. Completando essa questão, para poder as pessoas perceberem como isso pode ser. Quer dizer, manteve-se essa questão. Se você pensar, é como se a gente botasse a economia do Chile, acrescentasse o Chile no Brasil, ou que é equivalente à economia do Rio de Janeiro, a mais do PIB brasileiro. O PIB é a variável econômica mais importante, porque ele diz para o capital o que é que está, o que vendeu, o que não vendeu, qual é o significado da economia, o que vai acontecer, porque o capital adianta trabalho, mesmo o Estado indo na frente, puxando os investimentos em infraestrutura, o Estado vai na frente, mas o capital tem que ir atrás para produzir fubá, para produzir arroz, e ele não perde dinheiro. Precisa saber a quantas anda
a atividade econômica e o que vende e o que não vende, entendeu? Porque o capital só tem lucro depois que ele vende a mercadoria. Antes ele adianta capital. Então, essa é uma questão que a gente tem que tem que se levar em conta, mas no caso dos afazeres, a gente pode mensurar, porque esse trabalho ele é gratuito, feito por amor, mas ele não pode ser ignorado, nem jogado debaixo do tapete, e as pessoas que fazem esse trabalho não podem ser olhadas como os seres inferiores, como a gente foi ao longo de toda a história da humanidade. Chega! Chega de ser zero à esquerda. A gente tem que ser protagonistas da vida, como nós somos, senhoras da vida e da política. Quer dizer, senhoras da vida nós já somos, mas nós não somos senhoras da política, de estar, de participar das decisões sobre o futuro, sobre o presente e o futuro das pessoas, do povos do nosso território. Então, essa é a hora, quer dizer, o tema cuidados, divisão sexual, trabalho, é candente, trazê-lo das vidas das mulheres para a vida dos homens e para a política. Portanto, conta satélite, sim, tem que fazer, para poder a gente ter poder dimensionar algo que vai durar 10 anos. Não precisa fazer outra. É cara, mas ela tem que ser feita para poder você dimensionar. Por exemplo, o trabalho do IBGE, que foi a campo em 2009, tem um artiguinho no Fazendo Gênero, de 2010, a Lara, com as técnicas do IBGE, fizeram apresentaram lá. É tudo que foi escrito sobre o piloto de 2009 que o IBGE fez. Depois ele se calou em copas e só agora, em 2016, a gente veio saber que, na realidade, a PNAD contínua é baseada no piloto que foi feito em 2009. Portanto, é uma questão política. Fazer uma conta satélite, trazer essa questão para o mundo, do mundo econômico, da vida das mulheres para o mundo econômico, é uma questão de decisão política. E a política depende de boca no trombone e de luta. Porque só cai chuva, e quando cai no Brasil, né? No Nordeste. Como eu sou boa nordestina, eu sempre falo, olha, do céu só cai chuva, e quando cai? Portanto, é uma ação política que a gente tem que enveredar. E esse tipo de debate aqui é profundamente importante, porque é uma forma de dizer para vocês, para a gente disseminar nossas novas exigências com relação à continuidade e tirar as mulheres desse limbo de que mamãe não faz nada. Porque eu entrevistei muita gente, aí você pergunta para as meninas como é que é a jornada, como é que sua mãe faz? O que é que sua mãe faz? Minha mãe não faz nada. Papai trabalha e mamãe não faz nada. Eu falei, como ela não faz nada? Isso era uma entrevista que eu fiz lá em Pernambuco. Aí a menina disse, não, mamãe levanta de manhã, faz o café, papai toma café, a gente toma café, vai para a escola, voltamos, mamãe fez o almoço, botou o almoço, lavou os pratos. E aí eu falei, tua mãe não faz nada? Não, ela não ganha dinheiro, porque a atividade dos cuidados é uma atividade prestada por amor. Então, vai continuar sendo prestada por amor, mas prestada por mim e por ele, pelos pais, pelos nossos filhos. Mas é duro. Eu digo para vocês, porque eu tive 3 filhos, mas eu sou de uma outra geração, uma geração que as empregadas estavam todas dentro. Isso é uma outra questão que a gente depois precisa pensar mais, que é o que vai acontecer, qual é o futuro do emprego, do trabalho doméstico. Porque
Mas ele não tem ameaçado porque os homens vão ficar acostumados a fazer afazeres domésticos, não, viu? Nem cuidados. Ele está ameaçado pelo empobrecimento da classe média brasileira. Porque eu calculo que nós temos 68 milhões de famílias. É mais ou menos um cálculo grosseiro. 20 milhões de famílias no Brasil têm poder aquisitivo para contratar domésticas. É esse povo que é os empregadores. Qual é o rombo do desemprego galopante do ano passado e o fosso econômico que a economia brasileira se meteu, não só com a legislação trabalhista, que desorganizou todo o pacto social brasileiro, mas com a reforma, com a PEC do teto, que essa é uma miséria que aconteceu conosco, e com a Previdência. Então, as reformas liberalizantes, elas contribuíram mais profundamente ainda para esse quadro degradante que a gente está vivendo da economia. E o que é que isso vai... E todos os prognósticos é que o ano de 2022 não será melhor, mas de prognósticos a gente bota carta, né, para saber, mas preciso viver. Mas tudo indica que a crise econômica não será resolvida, até porque o interesse a política econômica que o Brasil está implementando não é uma política para todos e todas, é uma política para poucos. Aqui a gente pode começar a se encontrar para conversar. Vocês quiserem, vocês leiam na Economia e Sociedade o artigo meu e da Lucilene sobre essa discussão, que saiu agora no primeiro semestre de 2021, e nós ainda usamos mais. A gente fez um modelo para mostrar que a educação, que aí saiu na Economia, revista a Economia Contemporânea da UFRJ, que a gente fez meu marido era matemático, e antes de morrer, tinha feito... Comigo, eu trabalhei com ele, o modelo é dele, mas as premissas e as hipóteses foram construídas comigo, sobre a mensuração do PIB. Mas a gente fez uma hipótese heróica, a gente mensurou o PIB pelo trabalho, que não é... Porque eu não tenho como saber juros e dividendos, o sexo de quem recebeu. Então, o lucro, o excedente, talvez agora, com a publicação do imposto de renda por sexo, a gente possa, vocês que estão me ouvindo, que são de economia, possa tentar enveredar por aí para a gente mensurar o tamanho qual é a riqueza feminina, porque a gente sabe que as mulheres são mais pobres do que os homens. Nas heranças, elas são prejudicadas. Eu trabalhei com os inventários do século XIX. As mulheres estão sempre sendo passadas para trás. Se você considerar, por exemplo, a briga da Sadia, a briga da Matarazzo, as herdeiras são sempre passadas para trás. Eu não sei como é que vai ser no Itaú, né? Com as Setúbas e as mulheres. Mas essa questão é uma questão... As heranças são são coisas delicadas, né, de se mensurar. Portanto, é hora e a vez da gente segurar o bastão e tentar construir, dar suporte à economia feminista para que ela dialogue com a política econômica, com o Estado, de forma mais sólida do que é até hoje. Então, tem que ter mulher, mas as mulheres têm que estar antenada com a problemática do seu sexo, além da problemática dos lucros e do excedente, de como o excedente é apropriado. Porque, pelo visto, as questões do trabalho ainda estão de forma em banho-maria. Muito obrigada.